Oi pessoal, bem-vindos a mais uma live do Bichinho Vira-Vira. Hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro, 19h30, estamos aqui ao vivo, começando mais essa live. Então, como sempre, eu vou virar a câmera e a gente já vai começar, tá bom? Então, paciência, só um segundinho. Tá aqui. Nós vamos começar. O bichinho de hoje é um unicórnio, esse aqui. Na verdade, esse aqui foi um protótipo, foi o primeiro que eu fiz, tá? Então, eu vou ensinar algumas coisas, alguns truquezinhos, e o unicórnio final, ele tem algumas diferencinhas, mas assim, isso aqui é o geral. Mas antes da gente começar o unicórnio, eu quero falar um pouquinho do bichinho vira-vira, o que ele é para quem está entrando agora. O bichinho vira-vira é isso aqui, olha. A minha ideia foi criar um bichinho, um corpinho base, que pudesse, com algumas pequenas alterações, se transformar em qualquer outro bichinho. Então, eu criei esse bonequinho base aqui, que ele não tem costura. Os braços, a cabeça, nada aqui é costurado, é tudo feito em amigurumi, começa do pé e termina na ponta da cabeça. A única coisa que ele tem é que depois eu vou colocando aqui focinho, rabo, algumas coisinhas, alguns detalhezinhos e ele se transforma em outros bichinhos. Então, olha só, a gente já viu aqui. Na semana passada nós vimos o elefantinho, esse aqui, foi terminado aqui semana passada. E na semana anterior, a primeira live do Vira-Vira foi a raposinha, essa daqui. Na verdade não é essa daqui, a que eu fiz aqui ela tá com o olhinho aberto, essa daqui é a primeira que eu fiz, digamos. Então, é assim, a ideia é a cada semana eu trago um bichinho e no final da live a gente sorteia o próximo, tá certo? Então, hoje o nosso bicho é o unicórnio, tá? Ele aqui prontinho para ser montado. Então, vocês vão ver que tem umas pequenas alterações aqui, olha, ali no chifrinho. Esse aqui tá mais cabeludo. Então, eu vou terminar ele aqui e vou dizendo algumas coisas que eu fiz aqui. Eu fiz algumas alterações, mas a base, o corpinho é o mesmo. O que mudou? Mudou que eu fiz aqui os casquinhos dele em amarelinho, né? Coloquei um focinho. Aqui ele tá mais quadradinho, digamos, não parece quadrado, mas é que o primeiro que eu fiz era bem de bolinha. Olha lá, ó, esse daqui tá mais quadradinho. Coloquei aqui a crina, que até eu fiz uma enquete para a gente definir se a crina ia ser em formato de parafusinho ou de fiozinho, né? Então, aqui tá a crina de parafusinho, orelhinhas, o chifre, né? O rabinho, e ele tem um coraçãozinho aqui no bumbum que nós vamos fazer aqui ao vivo e a cores. Certo? Então, vamos começar? Primeiro eu vou pôr meu óculos, senão não enxergo nada. Inclusive, agora eu estou vendo até o unicórnio, olha que beleza. Então, vamos começar aqui. E eu vou dar algumas informações, né, que estão lá na receita. Hoje eu já falei que quem baixou a receita deve ter notado que está faltando algumas fotos da montagem, porque eu quis terminar esse aqui para fotografar ele e colocar lá para ficar bem certinho. Então, terminando essa live, eu vou terminar o unicórnio, né? E já coloco as fotos lá para vocês baixarem a receita completa. Então, aqui, seguindo pela receita, a gente começa a montar com o focinho, tá? Deixa eu chegar aqui na página que fala do focinho. Então, vamos aqui. O focinho é o seguinte, eu vou tirar aqui essas partes para explicar como que nós vamos prender isso aqui. Que é o mais interessante, é saber como prende as coisas aqui, né? O focinho, tirar tudo, vamos depenar o coitadinho.
O focinho é o seguinte, boa noite, Célia. Para colocar o focinho aqui, então a primeira coisa, eu vou marcar o centro do bichinho, tá? Então, o centro dele, para ele ficar bem centralizadinho, tá aqui, ó. Eu vou pedir desculpa para vocês, que às vezes eu acho que está centralizado, aí eu olho no celular e não tá. É que a minha visão é meio de lado aqui. Mas esse aqui é o centro da cabeça. E o focinho eu vou costurar entre a 3ª e a 8ª carreira. Então, vamos contar aqui, olha. A 3ª e a 8ª carreira a partir do pescoço. Então, aqui, vamos achar aqui. Essa é a primeira carreira. 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho a 3ª carreira e a 8ª. 4, 5, 6, 7, 8. Então, o focinho vai ficar entre a 3ª e a 8ª e centralizado. Eu coloquei os alfinetes aqui do lado para a gente ter uma guia. Então, ele tem que estar... Deixa eu colocar um alfinetão no meio dele para facilitar aqui a visualização. Aqui. Ele tem que estar centralizado, então ele tem que estar nesse alinhamento e entre a 3ª e a 8ª carreira. Vamos ver se é isso aqui. Coloquei aqui. Ó, ele tá um pouquinho abaixo. Então, eu vou subir ele só um pouquinho. Opa, tá difícil aqui, hein? Só um pouquinho aqui. Tá lá. E aqui, vamos conferir se ele tá centralizado. Centralizou, o que que eu faço? Eu vou encher de alfinete aqui para ele não sair do lugar. Então, agora eu vou prender com vontade ele aqui, para ele não sair enquanto eu costuro. Lembra que eu já falei isso algumas vezes, né? Não tenha dó, transforma ele num bicho de voodoo mesmo. Pode encher de alfinete, é melhor que ele fique cheio de alfinete, mas que esses alfinetes, que esse focinho, diga, não saia andando por aí e você costure no lugar certinho, do que você colocar um só e daí ele sai passeando pela carinha do bichinho, né? Então, aqui é o focinho. Então, ele tem que estar centralizado entre a 3ª e a 8ª, certo? Então, aqui eu vou começar a costurar. Eu não vou ficar perdendo muito tempo costurando, porque nós temos mais algumas outras coisas para ver aqui. E eu só vou começar para ele não fugir do lugar. Eu vou começar a costurar. A costura aqui sempre é a costura invisível, né? Então, a costura invisível como que é? Eu vou pegar um pontinho lá na cabeça do unicórnio, bem abaixo aqui do focinho, para não ficar aparecendo nenhum fio. Tá aqui. Primeiro pontinho. Eu vou entrar aqui num ponto, de preferência o ponto da onde está saindo a linha. Aqui, tá bem presinho. Agora eu passo para o ponto da frente, então eu tô nesse ponto, eu vou passar aqui no próximo. E vou de novo pegar mais um pontinho ali na cabeça, bem embaixo do focinho. E assim eu vou fazendo por toda a volta. Então, agora eu peguei um pontinho, eu vou entrar nesse mesmo da onde eu saí. Por que isso? Para ele ficar invisível. A ideia é que não apareça mesmo. Aí, aqui eu passo para o ponto da frente. E vou fazendo por toda a volta até deixar ele bem presinho. Uma coisa importante aqui é, quando a gente está costurando, às vezes esse movimento aqui de passar a agulha para lá, para cá, você acaba tirando do lugar o que está prendendo.
Então, de tempos em tempos, aí cada 2, 3 pontinhos, a gente confere se ele está no lugar. Se ele está centralizadinho, ó, vamos seguir essa reta aqui. O centro está aqui, né? Então, ele está na mesma linha. Está centralizado. Continua costurando por toda a volta, certo? Antes de continuar, deixa eu falar mais uma coisa sobre esse focinho, a diferença desse para esse. A receita que eu tinha criado originalmente era quase uma bolinha aqui o focinho. Não que fique feio, ele ficou fofo também. Pois é, Célia, eu concordo com você, é complicado. Especialmente porque tende a sair andando o negócio, né? É complicado, costura sempre é. Então, o focinho, o primeiro que eu fiz, ele tinha esse formato de bolinha. Como que eu falei, né? Ele não ficou feio, mas ele ficou uma bolinha. E eu queria deixar mais com cara de cavalinho. Então, aqui eu fiz uma pequena adaptação. E que adaptação foi essa? Aqui eu desenvolvi uma receita como se eu fosse fazer uma bola mesmo, uma esfera. E aqui eu fiz um pouquinho diferente. Ao invés de eu fazer aquele esquema de aumento que a gente tem no amigurumi, de aumentar 6 vezes, né? Então, primeira carreira 6 pontos, segunda 6 aumentos, terceira um ponto baixo, um aumento, repete 6 vezes. Então, ao invés de eu fazer esse aumento que vai dar essa forma arredondada, o que eu fiz aqui foi um esquema de aumentar 4 pontos por carreira. Então, por isso que eu falei que ele fica quadrado. Na verdade, não fica. Quando você coloca o enchimento, ele toma essa forma arredondada, mas ele não fica com a forma de bolinha. Olha lá, ele fica mais com um focinho de cavalinho, digamos. Se bem que cavalo também não tem focinho assim, mas na minha imaginação aqui, no mundo de Teca, esse focinho é um focinho de cavalo. Então, como eu falei, a gente vai costurando aqui por baixo, vai dando a volta. Eu vou abandonar isso aqui um pouquinho, já já eu volto, vamos ver se eu termino de fazer tudo, que eu tenho mais coisas para falar. A próxima coisa que a gente vai colocar no unicórnio são as orelhinhas. E as orelhinhas, eu até deixei uma costurada aqui, para ficar só uma para costurar. A orelhinha eu vou explicar, porque lá na receita tá escrito como é que é feito isso, mas eu vou explicar. Tá bom, Jean, um beijo. Como que eu fiz? Então, eu tenho lá uma receita de orelhinha, que não é assim muito diferente das orelhinhas que a gente vê, de cavalinho, de qualquer coisa assim. Só que o que eu fiz, depois de pronto, eu vim aqui com uma agulha e fui prendendo os pontinhos aqui no meio para dar esse efeito de dobrinha aqui, olha. Só que eu não sei se eu consegui passar direitinho na receita, mas é como se eu pegasse um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho aqui, para dar uma fechadinha na orelha. Então, ela ficou até com essa cara de folhinha, né, digamos. E eu vou prender ela aqui no meu amigurumi. Então, lá na nossa montagem está escrito assim, que eu vou prender as orelhinhas entre a 12ª e a 15ª carreira a partir do pescoço. Então, vamos ver onde é que é isso. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, vai ser aqui entre a 12ª, 13, 14, 15ª. Eu vou dizer para vocês que às vezes eu coloco essa indicação, mas na hora que você vai colocar não fica muito legal. Você vê que aqui mesmo eu não sei se eu prendi exatamente entre... Ó, não prendi, olha. Pode ver que ela tá aqui, ó. 2 carreiras acima. Né? Deixa eu ver se focaliza aqui direitinho. Tá aqui.
E eu tô pondo na receita aqui. E na hora de eu prender, eu vi que aqui ficava melhor. Então, isso é muito importante. Quando você pega uma receita, mesmo que tenha lá indicação tal, veja se é exatamente esse o efeito que você quer dar. Se eu colocar aqui, vai ficar feio? Não, não vai ficar feio, vai ficar diferente, né? Porque aqui eu coloquei em outro lugar. Então, assim, eu vou colocar aqui como eu fiz a outra, para não ficar um negócio esquisito, né? Afinal de contas, é para ele ficar simétrico. Então, eu vou prender aqui. Aqui, né? Colocar aqui uns alfinetes. Para ele ficar bonitinho, simétrico. Não tá simétrico. Ou é a câmera que não tá simétrica. E aqui a costura é feita da mesma maneira, ou seja, costura invisível, assim como eu fiz aqui. Pego um pontinho lá na cabeça, volta, pega um pontinho aqui, passa para o outro ponto, vai lá na cabeça e volta. Eu vou continuar aprendendo aqui o focinho, eu vou começar a aprender agora a orelha, para a gente ver como que é. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou pegar aqui um pontinho na cabeça. Aqui já meio que fixou a orelhinha. E vou na orelhinha e entro num pontinho. Aí, passo aqui pro pontinho da frente e volto lá na cabeça. Pego só uma laçadinha. Quanto menor é a pecinha que a gente está prendendo, menos pontos a gente pega. Volto aqui na orelha. Aqui tá um lugar ruim, né, de ver, porque é bem aonde eu fiz aquela costurinha. Então tá difícil de ver os pontinhos. Aqui tem que fazer com calma para não ficar nada estranho. E de preferência para a linha não ficar se engatando em nada também. Volto lá na orelhinha, passo pro ponto da frente da orelhinha. Vou na cabeça. E assim como eu fiz no focinho, eu não vou costurar tudo. A gente vai parar aqui. E assim que eu terminar de mostrar tudo, eu volto aqui para a gente continuar costurando. Que seria a posição da orelhinha. A próxima coisa que a gente vai colocar aqui é o chifre dele. E aqui teve uma grande alteração entre o que eu fiz aqui no primeiro e esse aqui. Você vê que aqui aparece mais o cordão dourado. Qual é essa alteração? A grande alteração. A alteração é a seguinte: para fazer esse chifrinho aqui, tem lá a receitinha e todas as carreiras eu trabalho em BLO. Sabe, aquele ponto que a gente trabalha só na laçadinha de trás do ponto baixo. Então, todas as carreiras aqui é trabalhado em BLO. O que vai acontecer é que vai ficar sobrando uma laçadinha. Então, você trabalha na laçadinha de trás, a laçadinha da frente fica solta. Depois que você termina de fazer o chifrinho inteiro em BLO, ó, gente, se aparecer um bichinho peludo andando por aqui, não se espante, a minha gatinha tá querendo dar uma volta aqui em cima. Depois que você termina o chifrinho inteiro em BLO,
Daí eu peguei uma linha, que é aquela linha Suzy, da Círculo, dourada, e vim fazendo ponto baixíssimo. Nossa, que ruim, né, de focalizar aqui. Fazer assim. E vim fazendo ponto baixíssimo em todas as laçadinhas. Daí dá esse efeito aqui de cordãozinho. Tá vendo? Então, esse efeito é ponto baixíssimo feito nas laçadinhas que sobraram das carreiras em BLO. Certo? Então, essa foi a alteração entre a primeira tentativa aqui e essa tentativa. Aqui, o que eu fiz? Aqui eu simplesmente fiz o chifrinho, também é uma alternativa, tá? Eu fiz o chifrinho em ponto baixo, normal, sem ser em BLO. E depois de pronto, eu peguei a mesma linha Suzy dourada e vim com uma agulha de mão mesmo, agulha de bordar, e vim dando a volta aqui no chifrinho e prendendo a linha e apertando para ele formar esse trabalhinho aqui. Então, essa é uma alternativa também para o chifrinho. Ok, dito isso, nós vamos aqui prender o chifrinho. E ele vai ficar centralizado, então já vou marcar aqui o centro da cabeça, mais ou menos isso, e entre a 13ª enrolou a língua, entre a 13ª e a 15ª carreira, a partir do pescoço. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13ª, 14, 15. 15ª e ele tem que estar centralizado. Então, ele vai ficar... Deixa eu pegar ele aqui. Gostou mais desse qual? O primeiro ou o segundo? Responde. Não vale falar que gostou mais desse, já faz tanto tempo. Então, aqui ele vai ficar centralizado aqui entre a 13ª e a 15ª. Tirar aquilo ali. Ele vai ficar aqui. E aí, a gente vai costurar em volta dele. Também, como a gente fez no focinho, nós vamos costurar em volta. Com um fiozinho só. Ele ficou mais delicado, isso eu garanto que ficou mesmo. Olha lá, ó, ficou. Eu quis deixar ele assim mais imponente, mas eu acho que eu também gostei mais desse. Mas, enfim, o chifrinho vai ficar aqui centralizado entre a 13ª e a 15ª carreira a partir do pescoço. Obrigado, Felipe. Tá? E aqui a gente vai prender também com costura invisível, como fez no focinho, na orelha, nós vamos fazer aqui. Bom, então agora eu vou passar para a crina e vamos torcer para depois dar tempo da gente prender tudo aqui. A crina, deixa eu tirar esses alfinetes antes que eu faça alguma bobagem. A crina também tem uma explicaçãozinha, como que eu fiz essa crina. A crina é bem simples, olha, eu fiz lá na receita, eu explico. Eu fiz aqui uma correntinha, né? Fiz uma correntinha e voltei fazendo ponto baixíssimo até o final da correntinha, que é aqui, isso aqui. Aí depois eu fui colocando as cores. Cada cor eu fazia uma correntinha e voltava fazendo ponto baixo. Só isso, não tem segredo nenhum. Né? E aí, cada vez que eu chego aqui na base, eu pulo um pontinho, troco a cor e de novo. Faço a correntinha e volto fazendo em ponto baixo. Essa foi uma alternativa. A outra alternativa que a gente fez aquela enquete era em forma de fio. Ao invés de ser assim, ela ficaria assim, em forma de fiozinhos. E o que são esses fiozinhos?
Esse fiozinho nada mais é do que você faz a correntinha. Bom, primeiro eu tenho a base, que nem eu fiz ali, né? Deixa eu tirar isso daqui que tá tirando foco. Eu tenho a base aqui, que é a correntinha, e volto com ponto baixíssimo. E aí eu venho aqui e começo a colocar as cores. Então eu pego aqui a primeira cor, faço uma correntinha e volto fazendo ponto baixíssimo, forma um cordão. Troco a cor, pulo para um outro pontinho de base, faço a correntinha e volto com ponto baixíssimo. E aí o resultado final é esse, olha, ao invés de ficar aquele formato parafusinho, não ganhou. E ao invés de formar o formato parafusinho, ele vai ficar com esse formato mais liso aqui. Então, na enquete eu tinha perguntado, né? Vocês preferem o parafusinho, o liso ou tudo misturado? Né? E daí deu o parafusinho. Então, é isso aqui. Mas eu vou lançar um desafio aqui. Quem fizer diferente, não precisa ser só assim, pode ser misturado ou com fiozinho, me manda uma foto e eu vou postar aqui no nosso Instagram, né, para a gente ver como é que ficou, porque eu fiquei muito curiosa para saber como ficaria assim ou tudo misturado, né? Então vamos lá, mãos à obra, vamos fazer unicórnio aí. Então é isso, a crina é isso. E tem mais um detalhe, por exemplo, aqui na ponta eu fiz os fios mais longos e aqui em cima, na outra ponta, né, não é em cima e embaixo, mas numa ponta os fios são mais longos, na outra ponta, aqui, né, são mais longos, a pessoa perdida, são mais longos e aqui na outra ponta eles são mais curtinhos, porque eu queria fazer como se fosse Cadê a ponta curtinha? Essa daqui. Como se fosse uma franjinha mesmo. E aí nós vamos prender isso aqui, né? A crina, ela vai presa na cabeça. Até a explicação aqui tá bem interessante. Na 15ª carreira, contar do pescoço, mas na parte da frente. Entendeu? Fácil, né? Nem eu entendi quando eu escrevi, mas é que ficou difícil de eu explicar. Que é assim, ó, a gente vai contar 15 carreiras aqui e aqui, olha, eu vou prender na frente, começar a prender aqui na frente, para ficar com esse efeito de franja, de moicano, sabe? E aí a gente centraliza e vem prendendo aqui, olha, contornando a cabeça. Contornando a cabeça, daí você vai até o corpo e vai prendendo. E o que a gente vai prender aqui? Nós vamos costurar essa base branca aqui, olha. Os fiozinhos vão ficar soltos. A gente vai costurar somente a base branca aqui. Com costura invisível, claro. Depois de costurado, daí quando a gente embaralhar esses fiozinhos, não vai aparecer a base branca. Quantas correntes na base? A base tem 40 correntinhas, se não me engano. Deixa eu confirmar isso. Onde está meu chifre? Não é o chifre, é a crina. Não, a base branca aqui tem 30 correntinhas. E cada fiapo desse aqui tem 40 correntinhas. Mas, Célia, tá tudo na receita. Entra lá, baixa a receita, tá em imaginalinha.com.br e também vai ficar aqui na bio. É isso, Thalita? Vai ficar na bio o link. Então, você entra lá, baixa a receita. Hoje ela ainda tá sem foto, então entra lá amanhã. Baixa a receita, tá tudo explicadinho lá. E o que não tiver explicadinho, assim... Entra na próxima live e pergunta. Simples. Ah, sim. E quem fizer o amigurumi,
Eu vou pedir para colocar, para tirar uma foto, postar qualquer coisa assim, e colocar a hashtag Amigo Vira Vira. Amigo de amigurumi, vira vira, que é para a gente poder ver, né? Então, esse aqui é a crina, daí nós temos aqui o rabinho dele, que é bem simples também. O que que eu fiz aqui? Eu fiz um círculo mágico com 7 pontos baixos. Em cima de cada ponto baixo eu fiz um pelo de crina, digamos. Esse aqui, ele tem 20 correntinhas, se não me engano. Deixa eu ver aqui, confirmar que a pessoa tem uma memória que não é uma memória, é uma vaga lembrança, né? 25 correntinhas. Falei? Tava mentindo. Então, aqui é um círculo mágico com 7 pontos baixos. Em cima de cada ponto baixo, você vai fazer aqui 25 correntinhas e volta fazendo ponto baixo. E aí, aqui a gente vai prender esse rabinho no nosso unicórnio. Ele vai ficar entre a 8ª e a 9ª carreira, a partir do entrepernas. Entrepernas, que eu chamo, é essa carreira que junta as duas perninhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai ficar aqui assim, ó. Parece que é muito alto, mas não é, não. Aqui. Aqui vai ficar o rabinho. Né? Então, basicamente, é isso o nosso unicórnio. Outro detalhe, esse coraçãozinho. Esse aqui eu vou fazer agora para vocês verem, porque ele é muito simplesinho de fazer. Na verdade, ele é um círculo mágico, mas que acaba formando esse coraçãozinho. Esse aqui eu fiz na linha Cleia, que é uma linha ultra fina. Então, quem quiser pode fazer em outra linha. Eu fiz na Cleia porque eu queria fazer ele bem pequenininho mesmo. E você pode fazer, e que nem aqui eu coloquei no bumbum, você pode colocar em qualquer lugar, pode fazer mais do que um, né? Isso, cada um tem a sua imaginação, né? Coloca algumas coisas. Eu vi até um unicórnio que eu achei muito legal a ideia, que a menina, ela bordou assim em alguns pontinhos umas bolinhas coloridas. Eu achei bem legal. Mas eu gostei mais mesmo de fazer o coraçãozinho. Então vamos lá. Vou fazer o coraçãozinho aqui. E a pessoa vai. Vamos aqui ajustar tudo. Então, aqui, olha, essa linha é a linha Cleia. Eu ainda estou aprendendo a fazer essas coisas focalizarem direito. É a linha Cleia, você vê que é uma linha bem fina. Eu estou usando aqui a agulha 1,25. Então, aqui nós vamos fazer o círculo mágico. E aqui é bem simples, olha. Nós vamos fazer assim, olha. É um ponto baixo, tudo isso no círculo mágico que eu vou falar, tá? Um meio ponto alto. Deixa eu só confirmar se é um ou se é dois. Tá. Então, um meio ponto alto, 2 pontos altos. Esse barulho não é um navio, é um caminhão mesmo. Oh, meu Deus. 2 pontos altos, sem muito drama, por favor. Daí aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, 2 pontos altos,
um meio ponto alto e um ponto baixo. Aqui eu vou fechar o círculo mágico. E aqui eu tenho o coraçãozinho. Vou cortar aqui. Então, aqui eu tenho o coraçãozinho. Na hora em que eu passar aqui a agulha, né, eu faço esse bico aqui. Então, aqui tá o coraçãozinho. Você vê que ele é bem simples de fazer, bem rapidinho, né? É feito com o próprio círculo mágico. Né? Então, assim, quem não gosta de trabalhar com linha muito fina ou tem dificuldade, pode fazer com qualquer outra linha. É bem facinho de fazer. Bom, então vamos continuar costurando o nosso unicórnio, né? Não sei nem que horas são. Que horas são, Thalita? Minha auxiliar para... Ah, tem um tempo ainda, né? Então eu vou começar costurando. Ela tá me lembrando aqui que o Instagram não me expulsa mais. Mas mesmo assim, né? Haja paciência para vocês ficarem vendo aqui, fazendo isso. Acho que eu vou prender aqui a crina. Tira esse chifre do caminho. Prender a crina. Ah, sim, tem o bordadinho dos olhos. Não, então não tira o chifre do caminho, não. Vamos deixar o chifre aqui e vamos fazer o bordadinho dos olhos. Né? Deixa eu pegar aqui a linha preta e a gente já vai bordar esse olhinho. O olho e o umbigo. Tô esquecendo que o unicórnio tem umbigo. O olho é o seguinte, nós vamos fazer os olhos entre a 10ª. Espero que eu esteja falando certo. A pessoa escreve a receita e depois esquece tudo que falou. Não, é na 9ª carreira. Olha que coisa. Na 9ª carreira, a partir do pescoço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é nessa carreira aqui que eu vou bordar o olhinho. Tá? E como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro eu vou achar o centro aqui. E eu vou marcar assim, ó. A partir do centro, eu vou contar 2 pontos baixos para cada lado. Mais alfinetão. 1, 2 pontos baixos. E aqui eu vou contar o tamanho do olho, que é de 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. E para cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está a marca dos olhos. Então, eu venho aqui com a linha preta ou qualquer outra cor que você queira usar, né? Eu gosto sempre de bordar em preto. Entra em qualquer ponto do amigurumi e sai aqui no primeiro alfinetinho. Vou tirar ele daqui já. Saio aqui, deixo uma ponta lá e vou entrar aqui no segundo alfinete. Vou entrar aqui nesse segundo alfinete. E aqui eu vou sair uma carreira abaixo dessa que eu estou e bem no meio. Então, aqui. Então, aqui eu vou puxar e vai formar uma linha reta. E agora, eu vou passar aqui por baixo dessa linha preta.
puxar um pouquinho, ele tem que ficar com uma forma arredondadinha. Entro aqui no mesmo lugar onde eu saí com a agulha e vou lá para o outro. Esse chifre está fora do lugar, deixa eu tirar ele daqui. E vou lá para o outro alfinetinho. Aqui ele ficou bem em cima do focinho, né? Vamos, acho que não está costurado ainda. Acho que eu vou subir uma carreira esse olhinho, senão ele vai sumir aqui. Vou subir aqui e vou subir aqui. A mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Mais um alfinete. 1, 2, 3, 4. Isso. Agora sim. Fazer ao vivo tem disso, né? Nem sempre sai como a gente quer. E a posição aqui minha para fazer essas coisas também é ótima. Então aqui eu vou sair no meio, uma carreira abaixo. Tira esses cabelos da frente, menino. Aqui. Não ficou uma carreira abaixo, então eu vou entrar aqui e vou sair uma carreira abaixo. Aí. Passo aqui por baixo. Dá uma puxadinha aqui. Não pode puxar muito, senão ele fica com o olho triangular. Não é legal. Vamos lá pro outro. A mesma coisa, entro aqui no segundo alfinetinho. Saio no meio. Isso está centralizado? Tá, né? Um, dois, três. Não tá certo, não. Não gosto de costurar com esse monte de coisa em volta. Um, dois, três, 4. Nossa. Meus gatos estão agitados hoje. E saio lá onde tudo começou. Aqui a gente dá um nozinho sem apertar muito para não deformar o olhinho. Vamos cortar essa linha e deixar uma ponta, que caso corra esse nó, ele não vai desmanchar. E aí a gente entra aqui, eita, a gente entra aqui por dentro e puxa esse nozinho para dentro e esconde ele. Pronto, tá aí, os olhinhos. Então agora eu vou começar a costurar a crina. Para costurar a crina, eu vou precisar de uma linha branca.
Geralmente eu deixo uma linha sobrando, né? Quando a gente faz o amigurumi, a gente arremata, deixa uma linha bem grande sobrando. Mas nesse caso, como a base da crina é branca, eu não deixei linha branca sobrando, então eu vou costurar com uma outra linha. Então eu vou prender aqui de novo. Aqui é na 15ª carreira, pela parte da frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nessa carreira aqui. Então, aqui vai começar a franjinha dele. Eu vou pegar aqui a ponta da linha base, aqui, e essa ponta eu vou começar a costurar aqui. Porque se eu tivesse que prender cada fio... a pergunta é porque eu fiz uma base e não prendi fio a fio, né? Justamente por isso, para não prender fio a fio. Que aqui é diferente do cabelo, né? O cabelo a gente prende... dependendo da técnica que você usa para fazer o cabelo, você prende fio a fio. Mas aqui a crina, ela segue uma linha, né? Tem um alinhamento aqui. Então eu achei mais fácil, eu acho que é para facilitar mesmo. Eu fiz uma base, né, aqui, e agora eu vou prender essa base e todos os fiozinhos vão ficar presos aqui. Então, eu vou entrar num ponto qualquer da cabeça, vou sair ali na 15ª carreira e vou começar a prender essa crina. Então, aqui, olha, tá a linha base. Eu vou começar prendendo isso aqui. Aqui eu vou cuidar para que passe pelo centro, justamente porque eu quero criar essa risca na cabeça, né? Eu quero que a crina fique presa pelo centro da cabeça. Então, aqui eu vou prendendo de pontinho em pontinho. Como a gente faz com a costura invisível, né? Pega um pontinho na cabeça. Acho que eu podia ter pego uma agulha mais fina. Aqui tá difícil de eu pegar. Aqui. Pega um pontinho na cabeça. E aqui, se a linha já se engata em tudo quanto é alfinete, imagina nessa crina, né? Só por Deus. Aí volta aqui no ponto que eu saí. Prendeu no focinho. Entra no ponto seguinte. Pega um pontinho na cabeça. E assim nós vamos por toda a crina, passando pela cabeça, depois pelo corpo, até chegar ali no fim dessa linha base. É relaxante assistir eu fazendo. Olha, eu vou dizer assim, que o amigurumi em si, ele é relaxante, né?
é relaxante, é desestressante. Então, quando eu comecei a fazer amigurumi, eu passei algumas fases assim que eu trabalhava muito, né? E ficava muito estressada. Meu trabalho era realmente estressante, né? E aí eu chegava em casa e começava a fazer amigurumi, aquilo me acalmava, né? Porque aqui a preocupação é acertar o pontinho, é costurar, é ficar invisível. Então é diferente, né? A preocupação do amigurumi é outra. E é uma delícia, né? Trabalhar com linha, com cor. Eu adoro. E dar forma, né? Dar forma nas coisas aqui é bem legal. Algumas coisas acontecem quando a gente está fazendo aqui porque não foi muito bem testado antes. E aí a gente vai ajustando conforme vai fazendo. Bom, é isso, eu não vou ficar aqui a noite inteira aprendendo crina de amigurumi, tá? Mas é isso aqui. Daí eu vou prendendo pontinho por pontinho, até chegar aqui na base da linha, né? E depois vou prender, e como eu falei, depois de preso, aí embaralha esses fios e a linha base some, né? Então, vamos até aqui no final e depois prender o rabinho também. Vou colocar aqui o chifrinho. Eu fiquei com uma dúvida até quando eu estava criando esse vira-vira, que eu não consegui chegar a uma conclusão. Afinal, o unicórnio tem asa? Eu procurei assim algumas referências, algumas aparece unicórnio com asa, outras sem asa. Então eu queria saber como o unicórnio é um bicho que na verdade não existe. A pergunta é: o unicórnio tem asa? Gente, para quem está chegando agora, então eu vou explicar de novo, quem não ouviu a explicação, do que é o bichinho vira-vira. O bichinho vira-vira é um bichinho que eu pensei em criar e criei com a intenção de que fosse um corpo base que se transformasse em qualquer outro bichinho. E no caso, o corpo base é esse aqui. Ele, com algumas poucas modificações, eu consigo transformar ele em qualquer outro bichinho. Então, aqui a gente já trouxe ele transformado em elefantinho e trouxe ele transformado em raposinha. A cada semana tem uma nova transformação e no final da live eu sorteio qual vai ser o bicho da semana seguinte. A intenção desse bicho vira-vira é que ele seja fácil de fazer, então ele não tem costura. O corpo base dele é feito de uma maneira que ele não tem costura,
né? Tudo aqui você começa fazendo uma parte e vai até o fim dele sem precisar costurar. Essa é a ideia principal do bichinho vira-vira. E aqui nas lives de quinta-feira, em cada live eu trago um bichinho diferente. E trago um bichinho diferente e também vai ficar disponível a receita do bicho que eu trago, né? Então, hoje vai estar disponível a receita do unicórnio. Nas outras lives, elas estão gravadas e lá tem a receita dos bichinhos que eu fiz. Bom, aqui então a gente continuaria costurando o chifrinho dele em toda a volta. Agora falta uma coisa que eu quero fazer antes que acabe o tempo, que é o umbigo dele. O umbigo é o seguinte: para fazer aquele efeito afundadinho, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou bordar o umbigo. Ele vai ficar centralizado e na 10ª carreira partido entre pernas. Então aqui, 1, 2, 3, espera passar o caminhão. Deixa eu pegar o alfinete aqui. Essa é a posição do umbigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou bordar o umbigo. Eu entro num ponto qualquer, vou sair aqui, um ponto antes do alfinete. E aqui eu vou criar um umbigo. O tamanho dele é de 2 pontinhos. Então, eu vou fazer aqui. Vou bordar, passar essa linha várias vezes para formar um umbigo. Só que aqui, do jeito que eu tô fazendo, vocês estão vendo que ele tá ficando saltado, ele não tá ficando afundadinho. Já já nós vamos fazer esse efeito afundadinho. Primeiro eu bordo ele aqui, e agora eu saio lá onde eu comecei. É importante sair no mesmo pontinho, porque aqui eu vou dar um nó. E esconder esse fio. Então, vou dar um nó aqui, cortar as pontas, deixar uma pontinha para ele não desmanchar, né? E vamos esconder ele aqui dentro do corpinho do amigurumi. Escondeu. Você pode até deixar assim o umbigo saltadinho, ou pode fazer aquele efeito afundado. Como que a gente faz aquilo? Aquele efeito a gente faz assim. Eu vou entrar aqui do lado contrário do amigurumi, deixa eu tirar o rabinho aqui. Eu vou entrar aqui por trás dele e vou sair próximo do umbigo, bem próximo mesmo. Vou tentar sair aqui, olha, um pontinho acima. Aqui. Aqui eu vou puxar essa linha, vou deixar uma ponta lá atrás, porque eu vou precisar puxar isso. Vou aqui passar por baixo desse bordadinho e vou entrar num pontinho aqui embaixo, bem perto do umbigo também, e vou sair lá atrás, aonde eu entrei, onde eu comecei. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Isso. Aqui. Aqui é o seguinte.
quanto mais você puxar aqui atrás, mais vai afundar, tá vendo? Então, assim, puxar para fazer o efeito afundadinho, mas não muito para não deformar. E aqui, depois que você puxou, você vai dar um nó, como a gente faz sempre, né? Dá um nó, corta deixando uma ponta e esconde esse nó. Esse efeito afundadinho, ele vai ficar, deixa eu só esconder aqui, isso. Ele vai continuar afundadinho porque a linha está presa no enchimento. Então, ele vai manter esse afundadinho. Se você puxar mais, ele fica mais afundadinho. Então, aqui você regula para ver quanto que você quer afundar esse umbigo. Que horas são, Thalita? 8h30 em ponto, 1h. Bom, então, gente, aqui vamos terminando para vocês não morrerem de tédio, né? Eu vou terminar de costurar e ponho as fotos dele na receita. Então, o que eu queria falar com vocês? Vamos lembrar tudo que foi falado aqui. Aqui é o bichinho vira-vira, então a receita está disponível em imaginalinha.com.br e também na bio tem um link para receita, você pode baixar e fazer ele. Se você fizer naquela sugestão que eu fiz, né, com o fiozinho, ou fizer assim mesmo e quiser postar, por favor, coloque a hashtag amigo de amigurumi, amigo vira-vira, que aí a gente vai poder ver, tá bom? Que mais? Eu queria fazer um convite muito especial para vocês, que é o seguinte: a partir do dia 16 de novembro começa um evento que é a Semana Desafio do Amigurumi Criativo. O que é essa semana? Nós vamos ter 3 aulas gravadas, vamos ter lives ao vivo para a gente tirar dúvidas, vamos ter algumas aulas especiais gravadas também para quem está começando do zero, para poder acompanhar a gente. E a gente vai treinar com um vira-vira especial que foi desenvolvido para esse evento, que é uma vaquinha. Então, lá nós vamos treinar com essa vaquinha, vocês vão fazer a vaquinha e vão poder personalizar ela. Então, nós vamos lá fazer essa vaquinha. Eu vou contar para vocês qual é o passo a passo para a gente criar um amigurumi e nós vamos treinar com a vaquinha que você vai poder personalizar. Então, assim, fica o convite aqui, eu espero que vocês compareçam lá. Para entrar no evento, é preciso que vocês façam uma inscrição. E a inscrição tá na bio. A inscrição tá na bio. Entra lá, o evento é 100% gratuito, vai ser online, então você não vai pagar nada por isso, vai poder acompanhar pela internet, vai poder assistir as aulas quantas vezes quiser, mas durante a semana, porque essas aulas só vão ficar disponíveis durante essa semana, que vai do dia 16 de novembro até o dia 21. Então, espero que vocês participem e a gente se encontra lá para vocês verem como é que se cria, né, a ideia, como é que nasce um amigurumi. A gente vai fazer a vaquinha e personalizar a vaquinha. Tá joia? Bom, gente, por hoje era isso. Tem o sorteio, claro, o sorteio do próximo Vira-Vira. Tô esquecendo, olha só. E tem mais uma novidade também. Primeiro eu vou fazer o sorteio aqui. E a novidade é a seguinte: eu estou desenvolvendo um vira-vira especial, porque nós estamos em outubro, e outubro tem o Dia das Bruxas, né? O Halloween. Eu estou desenvolvendo um vira-vira de Halloween. Se eu conseguir terminar a tempo, a semana que vem vai ser o vira-vira de Halloween, que eu não vou contar que bichinho que é. E se eu não conseguir, daí vai ser esse aqui que a gente vai sortear. Se for o de Halloween,
Daí, esse que for sorteado vai para outra semana. Então, vamos lá. Vamos ver o que sai aqui. E o prêmio vai para, atenção, atenção, gato. Então, o próximo vira-vira vai ser um gatinho. Meus gatos aqui vão adorar isso. Então, espero vocês quinta-feira que vem às 19h30. Ou a gente faz um gato, ou a gente faz a surpresa de Halloween. Ok? Até quinta-feira que vem. Um beijo, fiquem bem. Até mais.